E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje talvez seja dia de dossiê. E por que eu tô falando isso? Bom, ontem tivemos a divulgação do relatório da PF. Quase 900 páginas, 1001 notas publicadas na imprensa, aquele chororô padrão, a turma da Globo imparável. E aí, principalmente nas redes sociais e no jornalismo independente, começaram a aparecer alguns questionamentos muito intrigantes. O Cláudio Dantas mesmo fez uma nota que a gente vai comentar. Alguns juristas fizeram levantamentos aí nas redes sociais. A própria esquerda também faz algumas pontuações bem interessantes, até questionando algumas leis e se é possível enquadrar Bolsonaro todo mundo e algumas questões aí que a turma vem comentando. Também tem algumas notas bem curiosas sobre o padre, sobre Valdemar da Costa Neto e o PL. Parece que a turma aí não tá... Parece que a turma quer criar confusão pra cima do PL, né? E aí, ainda tem algumas coisinhas ligadas à liberdade de expressão, indo aí pra cima de 2 deputados, não é só um mais. E ontem eu tava lendo isso tudo que tá acontecendo, né? Brasil, foi publicada uma nota que tem a ver com todo esse assunto, só que tá na segunda parte. Esta nota envolve aí a questão da anistia, 8 de janeiro, o golpe e tudo mais, e mostra a participação de alguns grupos do barulho que estão envolvidos aí na iniciativa para não ter anistia. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu não acredito. Mais uma vez, esse mesmo padrão. Tem uma turminha aí bem conhecida na esquerda, que tem alguns laços internacionais que entrou em campo e parece que confusão à vista. E a gente vai comentar. Não sei se vai dar para falar sobre isso hoje. Por isso que tá na segunda parte. A primeira parte tem muita coisa pra gente comentar. A questão de ontem, relatório PF. Mas se der tempo, a gente vai entrar no dossiê. Se não, vai ficar para amanhã. Mas vamos lá. Vamos tentar acelerar, que é para tempo de comentar sobre tudo. A Globo publicou esse tweet. Golpe de Estado não ocorreu porque alto comando e chefes do Exército e Aeronáutica não cederam a pressões. E o Paulo AP destaca, né? Golpe de Estado não ocorreu. Não ocorreu. É um caso que as pessoas querem que vocês acreditem no que eles estão lhe falando, não no que você vê. Que os seus olhos te mostram que nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Mas absolutamente nada. Mas nada. Nada. Mas não, porque teve. Até o Cláudio Dantas vai abordar sobre isso. Aguenta só um tiquinho aí, que a galera tá falando muito que assim, não, porque tem um questionamento, né? E aí, foi colocado para andar ou não? Houve ou não houve algum tipo de execução? Mas antes de falar sobre isso, o Poder 360 ontem fez uma série de notas, essa aqui bem intrigante. Leia em infográficos a atuação dos 6 núcleos de crimes bolsonaristas. Aí você dá uma lida, né, que fala o seguinte: apesar da Polícia Federal ter indiciado Bolsonaro no mesmo inquérito que contém as investigações sobre o golpe de Estado e dizer que ele planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios, o ex-presidente não é citado como integrante de nenhum dos núcleos de atuação para consumar o plano. Onde está Bolsonaro, então? A Globo te responde: Bolsonaro é o sujeito oculto? É o sujeito oculto? Ontem eu recebi um comentário, um seguidor falando o seguinte: eu sempre tive dificuldades nas aulas de português. Finalmente eu entendi o que é o sujeito oculto. É uma piada o que tá acontecendo, né? O Leandro Rio até colocaram sujeito oculto. Sujeito, é sério, sujeito oculto é essa mesma tese que vamos colocar na mesa? As 8 provas do relatório final da PF sobre a atuação de Bolsonaro na trama golpista. Pela Megali publicou a nota. Pra te mostrar. Não tem dúvidas. Só ver. Vamos ver. As provas. Agora tá irrefutável. Foi conferir as 8 provas da suposta participação de Bolsonaro na trama golpista. Isso, né, que foram apresentadas no relatório final da PF, que indiciou o presidente mais 36 pessoas. Primeira prova. Olha só. Reunião de Bolsonaro e ministros em 2022, no qual Bolsonaro questionou a maquininha. Ah, meu Deus do céu.
De acordo com a Polícia Federal, isso seria parte de uma campanha de fake news sobre a lisura do processo eleitoral. Tudo parte do plano. Primeiro, já é uma prova. Segunda, a representação do PL na Justiça Eleitoral após o segundo turno, questionando o resultado. Está provado. Claramente um golpe de Estado. Ou seja, né, a PF interpreta uma ação judicial prevista em lei como elemento do golpe. Aí, terceiro, carta ao comandante do Exército, assinada por 37 oficiais superiores da ativa. Segundo Metrópolis, o documento expressava preocupação com insegurança jurídica e instabilidade política e social no país, além de criticar a falta de imparcialidade da mídia. A PF alega que a carta teve anuência de Bolsonaro. Irrefutável. Aí tem a minuta do golpe. Nossa senhora, né? Era o projeto de que Estado de sítio, Estado de defesa, que tem que passar pelo Congresso, né? Ter aprovação do Legislativo. Esse é muito bom. Esse realmente me pegou, viu? Falei, rapaz, difícil apoiar Bolsonaro depois dessa. Existem registros de entrada e saída do palácio que supostamente indicaria que Bolsonaro tinha conhecimento da operação. Não é porque algumas das pessoas, tipo Cid, ocupavam cargos no palácio. Tentar trabalhar. Não é que eles estavam indo no trabalho. Não, é golpe. Reunião de Bolsonaro com comandantes militares para discutir a minuta do golpe. 7. Esse é bom. Talvez seja o melhor de todos. Bolsonaro estaria no palácio enquanto o general Mário Fernandes imprimia um suposto plano para o golpe. E agora, Bolsonaro? O cara imprimiu o papel, hein? A impressora golpista. A impressora golpista era HP ou era Xerox? Importante saber disso, né? Ou era Brother? Era uma Brother? E aí? Qual era a marca da impressora? Pode falar muito, né? Não sei. Tem impressoras que são mais golpistas do que a outra. Aquela impressora que direto come o papel, claramente é uma impressora golpista. Reunião com o general Estevão Teófilo, 9 de dezembro, no qual o comandante teria se prontificado a capitanear as tropas caso Bolsonaro assinasse o decreto. Resumindo, se essas são realmente as provas apresentadas no relatório, não há evidências concretas de uma tentativa de golpe. A lei brasileira não criminaliza atos preparatórios ou discussões isoladas, conforme apontam juristas. Além disso, é amplamente sabido que Bolsonaro não considerava o processo eleitoral imparcial e buscou questioná-lo dentro das 4 linhas. Sem sucesso, encerrou seu mandato. O restante parece mais uma narrativa para justificar a repressão política promovida pelo sistema nos últimos anos contra a direita e a ascensão do descondenado à presidência. Quem publicou, sem brincadeira, acho que a melhor nota do dia de ontem, assim, que realmente é uma matéria escrita, foi o Cláudio Dantas. Parabéns aí, Cláudio Dantas. Não leu todo. Na verdade, até leu, né? Ele diz, li na diagonal. É quando você vai assim, passando o olho, vendo aqui de relance as coisas. Eu peguei para dar um relatório. Não são 800 páginas de texto sem parar. Tem muita imagem, aí tem relatórios, aí tem uns prints assim de Google Maps, mostrar o trajeto A para B, isso, etc, tudo mais. Enfim, tem essa parte visual que acaba ocupando muitas páginas. Mas ainda assim tem muita coisa para você ler. Aí o Dantas comenta, né? O que interessa no relatório de indiciamento de Bolsonaro? O que é que interessa? E o Dantas colocou alguns pontos que eu não tenho uma resposta para te dar. O Dantas me deixou com dúvidas. Li na diagonal as quase 900 páginas do relatório de indiciamento de Bolsonaro, na expectativa de encontrar evidências de envolvimento do ex-presidente na execução de um golpe de Estado. Lá vai o Dantas. Será que encontrou? Me interessei especialmente, olha só, pelos depoimentos dos então comandantes do Exército Freire Gomes e da Aeronáutica Batista Júnior, apontados pelos investigadores como aqueles que resistiram ao intento golpista do então presidente da República. Diz a Polícia Federal que Bolsonaro, após finalizar os termos da chamada minuta do golpe, mandou chamar ao Palácio da Alvorada os comandantes. Os comandantes do Exército e Aeronáutica se posicionaram contrários a aderir a qualquer plano que impedisse a posse do governo legitimamente eleito. Aí veja, isso chama atenção,
né? Esses depoimentos chamaram a atenção do Cláudio Dantas, né? Porque a Polícia Federal não reproduziu no relatório justamente os depoimentos de militares de alta patente que são considerados peças-chave para o entendimento de todo o plano e a participação de Bolsonaro nele. Dois depoimentos foram importantíssimos para falar de tudo que está acontecendo. O depoimento do Frei Gomes e do Batista Júnior. E esse depoimento não estão no relatório de ontem. Não, aqui, ó. É como se falasse, não, Bolsonaro é culpado. Frei Gomes e o Batista Júnior contaram tudo que Bolsonaro é culpado. Tá, eles falaram o quê? Não sei. Não. Tem que acreditar. E a gente acredita que o governo não mente. Chama a atenção também que 2 comandantes de forças tenham se negado a cumprir uma ordem, ainda que legal, do comandante, né, chefe, e não tenham sido imediatamente destituídos por ele. Ou mesmo que tenham silenciado durante todo o tempo diante do intento golpista. Outro aspecto notório no documento da PF é o esforço dos investigadores em transformar as tantas críticas ao sistema eleitoral, todas públicas e sistemáticas, num engendramento golpista que teria se iniciado em 2019. Para a Polícia Federal, Bolsonaro começou o golpe no mesmo ano que tomou posse. O debate em torno dos limites para a aplicação do artigo 142, também público e sistemático, foi obliterado pela narrativa golpista a ponto de não haver sequer uma menção ao artigo 142 ao longo de todo o relatório, com exceção do plano 142 encontrado na gaveta da sede do PL. Tampouco a menção ao estado de sítio. A Polícia Federal também abusa da palavra execução como um artifício retórico para incluir qualquer ato preparatório não punível pela legislação, né? E transformar isso em ato executório. A palavra execução é repetida 25 vezes em contextos absolutamente diferentes, como no questionamento sobre a segurança das maquininhas antes do pleito, na representação feita pelo PL para verificação de supostas falhas na apuração e também na disseminação de teses de fraude via mídia, assim como numa carta de oficiais da ativa ao comandante do Exército. O documento apresenta uma clara ameaça de atuação com ferramentas, deixando evidente que a execução dos atos para suprimir o Estado Democrático de Direito estava em andamento, alega a Polícia Federal. A confusão entre atos preparatórios e execução é proposital. Existe, inclusive, um capítulo do relatório intitulado Da execução das ações formalizadas na reunião do dia 28 de novembro de 2022. Em outro trecho, a PF reproduz troca de mensagens entre os coronéis Mauro Cid e Correia Neto sobre conversa do então ajudante de ordens com o general Estevam Caus Teófilo, comandante do Cotter. E aí, vai ou não? Dia a dia. As coisas estão sendo construídas. O papo foi bom? Dia a dia vai chegar? Dia 12? Ainda não acabou, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Na sequência, a PF conclui que o teor dos diálogos evidencia que as medidas para a execução da tentativa de golpe de Estado para impedir que o governo legitimamente eleito assumisse e, da mesma forma, restringir o exercício do Poder Judiciário estavam em execução. Se tudo é golpe, nada é golpe, mas todos já estão condenados. Aí essa história aí que desde 2019 já tinha começado o golpe, foi destaque na Veja, uma matéria só para falar disso. Polícia Federal diz que preparação para golpe de Estado começou em 2019. A galera é boa nisso, viu? A PF concluiu que os aliados de Bolsonaro estavam se articulando desde 2019 para mantê-lo no poder por meio de um golpe de Estado. Essa é uma das constatações a que chegaram os investigadores no relatório inicialmente divulgado nesta terça, que vincula Bolsonaro e 37 correligionários aos crimes de tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, delitos cujas penas máximas somadas chegam a 28 anos de prisão. Aspas para o relatório. Conforme todos os atos executórios descritos, mais uma vez, executaram, a investigação reuniu elementos que permitiram a conclusão de que os investigados atuaram de forma coordenada, essa palavra não é à toa, mediante divisão de tarefas desde o ano de 2019.
o emprego de grave ameaça para restringir o livre exercício do poder judiciário e impedir a posse do governo legitimamente eleito com a finalidade de obter vantagem relacionada à manutenção no poder do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Por isso que eu até falo pra você, me incomoda muito quando eu vejo alguém acusando outro alguém de qualquer tipo de ação coordenada sem que prove nada. Não pode ser acusando assim os outros de qualquer coisa. O documento de quase 900 páginas faz uma linha do tempo desde a posse de Bolsonaro até o caso aí do tio França. Nossa senhora, viu? Para os investigadores, a preparação do terreno para um possível golpe de Estado começou com a propagação de discursos antidemocráticos por Bolsonaro e seus aliados, questionando a idoneidade do sistema eleitoral e a democracia brasileira. Antidemocrático demais mesmo, né? Rapaz. O grupo, ora investigado desde o ano de 2019, já propagava essa ideia. O objetivo era sedimentar na população a falsa realidade de possível fraude, né, para posteriormente a narrativa atingir dois objetivos. O primeiro, não ser interpretada como um possível ato casuístico em caso de derrota eleitoral. E o mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Os caras planejaram tudo desde 2019 para criar um clima, desestabilizar o país, rapaz. Profissionais, viu? Aí se você acha que essa tese é curiosa, isso aqui, essa foi uma das melhores do dia de ontem. Como o Will Smith entrou no relatório da PF sobre trama do golpe. O negócio tá hollywoodiano. O senador Marcos Duval, aí o que vinha depois, você sabe que cabe no papel, né? Marcos Duval realmente é sensacional. Meu Deus. Ele usou a técnica do filme Golpe Duro com Will Smith para manipular a mídia, no caso que recebeu uma proposta para fazer uma gravação que incriminasse o ministro. A revelação foi feita em uma conversa com a deputada Zambelli. Aí tem um print lá, o Marcos Duval falou, não, eu vi isso aqui no filme, eu vou fazer. O pessoal tá assistindo muito TV, viu? Realmente o pessoal tá assistindo muito filme. Minha Nossa Senhora, velho. Não dá. Ia ter um golpe de Estado. Com técnicas que o cara aprendeu em filme. E o padre? Indiciado, né? Mas a parte curiosa do relatório é a oração ao golpe. Você tem que aprender essa reza. Padre indiciado criou oração ao golpe, diz a Polícia Federal. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, iniciado pela PF, né, escreveu e repassou via WhatsApp. Ainda teve disparo via WhatsApp, corrente de oração do golpe. Uma espécie de oração ao golpe em que pedia que todos os brasileiros incluíssem em suas preces os nomes de militares que poderiam se envolver na trama. E aí eu pergunto para vocês, e se algum desses militares tiveram algum tipo de ajuda divina? E aí? Jesus Cristo será preso? Vão prender São Pedro? E aí agora? Como é que vai fazer? Vai expandir esse inquérito para as forças angelicais? Assim, é incrível. Aí tá ali, ó, essa imagem. Aqui, ó. Segue abaixo uma lista com o nome do ministro da Defesa e de outros 16 generais, 4 estrelas, para que todos os brasileiros católicos e evangélicos os incluam em suas orações, pedindo para que Deus lhes dê a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. Peraí, né? Frei Gilson, passe apenas para pessoas de estrita confiança. Pronto. Vai ter, tá, rapaz, vai ter busca e apreensão no céu. Vai ter busca e apreensão no céu. Se prepara São Pedro, Jesus Cristo, que o bicho vai pegar, viu?
Rapaz, se vocês atenderem essa prece, se algum santo aí atender essa prece, vai, tá achando o quê? Tá achando o quê? Que é terra de... é a casa de mãe Joana, é? No Brasil não, irmão. No Brasil tem soberania. Tem que levar dessa forma, né? Porque tem umas coisas que, se você não tentar rir, você fica maluco. Essa nota aqui é curiosa. É aquela típica tentativa da imprensa de tentar incriminar alguém. Filho de Bolsonaro é citado em relatório da PF, junto a padre. E você vê isso e fala, nossa, meu Deus, olha aí, ó. Família Bolsonaro toda envolvida no golpe. Aí tu sai da manchete, vai ler o conteúdo dela. Apenas um dos 5 filhos de Bolsonaro foi citado pela PF, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. No documento, a PF cita uma suposta relação de Eduardo com um dos indiciados, né, por ter elaborado a minuta, que é o padre. Segundo a PF, veja só, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva criou um contato com o nome do deputado em 18 de novembro de 2022. Criar o contato, gente, é quando tu pega teu celular, tu digita o número da pessoa e tu salva. Vou salvar deputado Eduardo Bolsonaro. Pronto, ó. Aqui, ó, foi citar. Ih, bandido. Tem necessidade de uma matéria como essa? Tem, né? Óbvio. Pra tentar ajudar a criminalizar a direita. Pra tentar ajudar a criminalizar a direita. Não tem outro tipo de explicação. A turma do Yoga dele, né? O negócio assim é visceral. É um ódio. Eu não consigo entender qual o ódio que essas pessoas têm. Sabe de quem é direita, de quem apoia Bolsonaro? O que eu sei é que o Enio Viterbo, um jurista de direita, ele foi ler o relatório e ele foi direto na parte do Felipe Martins. Que ele fala assim, ó, comecei a analisar o relatório da PF, tem 884 páginas, mas eu fui direto conferir a situação da prisão preventiva de Felipe Martins. Porque é uma situação que acompanhamos por aqui. E tem coisa estranha. Bom, a Polícia Federal diz que Felipe Martins forjou sua saída do Brasil no final de 2022 para dificultar sua localização e, consequentemente, a aplicação da lei penal. O problema é que ele não era investigado na época. Além disso, não existe absolutamente nenhuma prova dessa alegação da PF. É mera alegação. A Polícia Federal diz que chegou nesta conclusão porque a consulta realizada pela Polícia Federal no site do Department of Homeland Security, DHS, órgão do governo norte-americano, demonstrou o registro de entrada de Felipe Martins na data de 30 de dezembro de 2022 pela cidade de Orlando, Estados Unidos. O curioso é que no site do DHS eles falam, olha, as informações aqui citadas, elas não têm validade jurídica. Não é um órgão assim estrita, assim que tem um trabalho focado, assim, ó, um negócio que bem desenhado, assim, para ter certeza do que tá fazendo, né? Aquele órgão cri-cri. Não, ali você bota informação, não necessariamente as informações batem. Tá lá no site, tem um disclaimer lá falando isso. E o Enio comenta, o problema é que o DHS alterou essa informação muito antes da entrega do relatório da Polícia Federal. A nova informação do governo americano é que a última entrada de Felipe Martins foi em setembro de 2022 e não em dezembro, como diz a Polícia Federal. Leiam o relatório e tirem as suas conclusões. Valdemar está entre os indiciados. E eu acho que a matéria seguinte nos faz entender um pouquinho. Por que Valdemar foi indiciado? Por quê? Bom, enfim, a gente vai chegar lá. O relatório coloca, né, Valdemar, ele foi indiciado por atuar de forma coordenada para manter Bolsonaro no poder. Valdemar praticou os crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal concluiu que o presidente nacional do PL tinha ciência da falsidade das alegações de fraude e, mesmo assim, as utilizou para tentar anular o resultado das eleições de 2022. Além disso, segundo a PF, a participação de Valdemar no esquema golpista se deu, entre outras ações, por meio da representação eleitoral para verificação extraordinária junto ao TSE. Essa representação foi elaborada com a participação de diversos membros da organização criminosa.
incluindo Carlos Rocha e Éder Balbino, com quem Valdemar mantinha contato direto. A PF também aponta que Valdemar teve contato com o juiz federal Sandro Nunes Vieira, que atuou junto ao TSE para discutir a possibilidade de irregularidades no processo. Em resumo, a PF concluiu que Valdemar teve um papel central na tentativa de golpe de Estado, atuando de forma coordenada com outros membros da organização criminosa para disseminar informações falsas, pressionar autoridades e criar um clima de instabilidade institucional. Eu acho que o cara que fez o relatório, acho que deu 13 mil reais, né? Por que eu falei isso? Olha a manchete. Eu acho que é por isso que Valdemar foi indiciado. O partido do golpe. Partido do golpe. Porque se Valdemar é um criminoso, né, o PL é um partido golpista, é um partido ilegítimo, é um partido que merece ser fechado. Vamos fechar o PL, né? Uma boa ideia. Tinha que ser do Leandro Loyola esse texto, né? Puro ódio do início até o fim. O cara odeia Bolsonaro. O PL é citado como Porto Seguro dos golpistas. Em seu comitê de campanha, numa casa do Lago Sul, ocorreram reuniões e foram encontrados documentos sobre o golpe. A organização criminosa, dentro da divisão de tarefas estabelecidas para a execução do golpe, utilizou influenciadores digitais, militares e o Partido Liberal para potencializar os ataques ao sistema eletrônico de votação, com o fim de criar um ambiente propício para o êxito da empreitada criminosa. É aquela tese, começou ainda em 2019. Não é à toa que Valdemar é um dos 37 indiciados pela PF por participação na trama. A investigação mostra que o PL contribuiu com o golpe com dinheiro e logística. Pessoas do partido como Valdemar e o Braga Neto trabalharam pelo golpe. Dinheiro público que financia os partidos foi usado pelo PL para ajudar no golpe de Estado. Com parte destes recursos, o PL contratou uma consultoria fajuta, 13 mil reais, que fez um relatório para disseminar mentira. A PF conclui que Valdemar sabia que tudo era mentira, mas aproveitou sua posição para divulgar o relatório e usou o partido para entrar com a representação da justiça para anular votos em algumas urnas. A ação não foi aceita, mas ajudou a conturbar o ambiente. Tudo parte de um plano maior. Numa tradução prática, o dinheiro dos contribuintes foi usado pelo PL para disseminar uma mentira com o intuito de atentar contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Um dos vários achados da investigação da PF é que, pela primeira vez desde a redemocratização, um partido político foi usado para ajudar num golpe de Estado. Por que Valdemar foi indiciado, hein? Por que será, né? Será que essa turma quer fechar o PL? Será que... não sei... Será que é o sonho da esquerda brasileira? Não, vamos fechar o PL porque a gente vai enfraquecer a direita, né? Não sei, não faço a mínima ideia. Uma coisa aí que foi divulgada ontem. Eu acho que também, sei lá, não é questão de dar lição de moral nem nada, enfim. Mas a turma do Paulo Capelli publica isso daqui. Militares revelaram ressentimento com o senador do PL contrário a golpe. De acordo com interlocutores, a ala militar radical do bolsonarismo se decepcionou com Rogério Marinho, porque Rogério Marinho foi contra iniciativas que levassem a uma ruptura democrática. O parlamentar tentou convencer o entorno do presidente a virar a página e ter paciência. Rogério Marinho argumentou que Bolsonaro tinha o apoio de 50% da população e que o PT não saberia governar, abrindo amplo espaço para o retorno da direita ao Planalto. Naquele momento, em dezembro de 22, o convívio entre o ainda presidente e Rogério Marinho era praticamente diário, uma vez que estavam costurando a candidatura de Marinho ao comando do Senado, que acabou não acontecendo porque o Pacheco venceu. Dessa forma, os militares que hoje estão na mira da PF pela suposta trama golpista ficaram ressentidos com o atual líder da oposição por puxar a corda para o outro lado. As anotações, né? O CID externou detalhes de sua delação, bem como outras informações ao interlocutor que fez anotações no papel que acabou apreendido pela PF.
Tá ali, ó. Perguntaram muito do general Mário, né? Que foi preso aí, por causa do plano. O ministro é birrento, ele não ia soltar Sérgio Cordeiro, né, ex-assessor de Bolsonaro, um advogado que teve que intervir. Ressentimento com a parte política da direita, dois pontos, Rogério Marinho, sei que estava no papel da anotação. Perguntaram sobre Flávio Bolsonaro, aliviou. Não falou nada sobre o general Helene Braga Neto. General Braga Neto não é golpista. Estava com pensamento democrático de transparência do processo. Curioso, né? Essa parte aí não ganha destaque. Assim, tudo tá acontecendo agora. Eu sei que é complicado você culpar algumas coisas. Mas eu digo pra vocês, e eu sei que às vezes é chato. Só que essas coisas chatas, gente, elas se repetem ano após ano. E quando você olha os problemas que a direita enfrenta, cara, 99% dos problemas não foram criados por Bolsonaro. É sempre criado por algum maluco. Sempre criado por algum maluco. É sempre criado, sempre vem pelas mãos de algum maluco. Aí você vê, os malucos dessa vez estavam contra o Rogério Marinho. E cara, esse caminho vai dar errado. Pelo amor de Deus, deixa de maluquice vocês aí. Não dá pra gente, não dá pra gente, enfim. Tanto faz aí chame do que quiser. Assim, ó, sei lá, quem discorda do PT, eu acho complicado assim, se qualquer pessoa que discordar do PT tiver junta, sabe? Tem que ter um algo a mais do que discordar do PT. Porque eu vejo esses caras aqui, eles discordam do PT. Irmão, vocês são malucos da cabeça. Tudo que tá acontecendo agora, grande parte é por causa desses malucos. Grande parte é por causa do que a galera fez. Pode ter tido boa intenção, mil coisas, mas o resultado prático no final do dia foi desastroso. O resultado prático foi desastroso. E tem que começar a julgar, né, quem participa aí da política pelas suas ações, não é pela boa vontade. Enfim, a Luísa Martins comenta que existe uma ala da corte que defende análise em plenário, não na primeira turma. Ela não foi a única que comentou sobre isso, a Malu Gaspar também comenta, que essa nota aqui, mas a gente já chega lá. A avaliação desses ministros é que o processo é complexo, tem grande repercussão nacional, pois envolve Bolsonaro, e exige uma resposta do quórum completo do tribunal. Entretanto, o ministro está convicto de que o caso deve ser submetido à primeira turma. Fontes da corte dizem que ele até teria a opção de levar o caso ao plenário se assim ele quisesse, mas não há essa obrigação. O entorno dele diz que na primeira turma há mais chances de que o voto do relator seja seguido à unanimidade. E aí a turma da Malu Gaspar, né? Saiu na coluna dela, mas quem escreveu foi o Rafael Moraes Moura. O desconforto no Supremo com a decisão do ministro de levar golpistas para a primeira turma. Essas questões mais relevantes deveriam sempre ir a plenário, diz o ministro que não vai participar do julgamento e conversou reservadamente com a equipe da coluna. Ministros, integrantes da corte, ouvidos pela equipe, dizem que o ministro quer repetir a votação por unanimidade, obtida no caso da suspensão do Twitter para a trama golpista. Se quer repetir a unanimidade, é porque já está decidido, o voto já está pronto. Meu Deus, aí. Não dá. Ah. Aí ontem, mais uma vez, o Estadão publica uma nota que inclusive entra em contato com alguns especialistas no direito para dizer que a permanência do ministro em inquérito contra Bolsonaro pode gerar riscos de anulação. Comentando, cara, né, como ele é alvo direto dos golpistas, seria ideal que ele se declarasse impedido de continuar na condução do inquérito na corte. Segundo esses especialistas, essa medida pode evitar que brechas processuais sejam exploradas pela defesa dos envolvidos e que poderiam levar à anulação do caso. O afastamento também fortalece a legitimidade suprema, especialmente diante do atual contexto de crise de confiança que a instituição enfrenta. Aí conversaram com o ex-desembargador Walter Maierovitch, falando com o professor da FGV, acho que Guilherme Bardaró, sobrenome Bardaró de certeza. Conversaram com uns 3, 4 especialistas. Tô falando, cara, não é bom. Mais uma nota dentre tantas que já foram publicadas. Eu acho que a chance disso aqui acontecer é zero. Zero. Vai ter até um julgamento
agora em dezembro, né? Pedido de Bolsonaro para declarar o ministro impedido. A Atsuki colocou essa nota, em cima ali um vídeo. Ela coloca o nosso companheiro Rui. Companheiro Ruizão comenta o seguinte. Todo dia eu leio em algum órgão da esquerda que o Bolsonaro foi triturado, desapareceu, morreu, sei lá mais o quê, né? O próprio 247 hoje tem um artigo do Guimarães que fala o seguinte: falta pouco para matar o bolsonarismo. Não vai matar, nego. Não vai matar. Eu vou dizer mais. Isso daqui, essa política é uma política para se matar. É que tem que dar graças a Deus, se acreditar em Deus, que os bolsonaristas, eles são tapados. Porque isso aqui era para fazer uma campanha nacional. Alexandre de Moraes presidindo o inquérito onde ele é a vítima. Ninguém pode levar a sério isso. Toda essa lambança judicial, isso daí é um prato cheio para os bolsonaristas. A sorte é que os bolsonaristas não sabem aproveitar. Então fica esse negócio confuso. Bolsonaro, na eleição passada, depois de tanta coisa como essa aqui, esse aqui não é o primeiro negócio contra ele. O partido mais votado do Brasil foi dele. Ele é o maior cabo eleitoral brasileiro. Aí o cara fala assim, falta pouco para matar o bolsonarismo. O que vai matar o bolsonarismo como? Colocando ele na cadeia? É isso? Precisa ser muito burro. Você vê, né? Eu acho que essa questão de impedimento, eu acho que é um ponto a ser debatido, né? Ser debatido, colocado na mesa, questionar numa boa. Quando você vê que a própria esquerda tá falando para evitar problemas. Quando você vê o próprio Estadão também falando, pô, complicado, né? Quando você vê que o próprio Bolsonaro, né, colocou aí, tem uma ação pra ver se existe algum tipo de impedimento, realmente talvez seja uma coisa aí a se questionar. Questionar numa boa, sem ofender ninguém. Aí o companheiro Ruizão também comenta sobre a tal lei aí do Estado Democrático de Direito, né, que prevê alguns determinados crimes. Se liga nisso daqui. É a lei aqui. A lei tá no GovBR. Deve ser a lei, né? Sim, a Lei 14.197 de 2021. Então, aqui fala abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena. Tal. Tá certo? Golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena. Tal. Acabou. Onde é que está o negócio de que planejar, discutir, cogitar é crime? É, para ser justo, a letra da lei, que é o que a pessoa deveria seguir, o próprio artigo 359 diz que tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Então, não teve violência nenhuma, não teve grave ameaça, não teve porra nenhuma. Aí a pessoa, o PSDBista aí, disfarçado de esquerdista, ele vai falar o seguinte: não, mas nós precisamos deter o Bolsonaro. Bom, eu não sou favorável a deter o Bolsonaro desse jeito. Eu não sou, por exemplo, favorável a aprovar a pena de morte. Mas se o Bolsonaro tivesse tentado dar o golpe de Estado, tudo, não sou favorável a incluir na legislação a pena de morte para poder matar o Bolsonaro. Por quê? Porque eu sei que se for aprovada a pena de morte, vão matar um monte de gente pobre. Quer dizer, a pessoa não se preocupa com o que está acontecendo aqui. É uma deturpação da lei. O cidadão escreveu uma minuta. Bom, escrever minuta, meu amigo, não é crime. Não, mas eles tinham a verdadeira intenção de dar o golpe. Também não é crime isso. A lei, claramente, apenas o crime de golpe de Estado, você precisa tentar por meio de violência ou grave ameaça. Veja só como é que é o negócio, que o pessoal não pensa. Na época das mobilizações lideradas pelo PSDB que derrubaram a Dilma, nas manifestações sempre tinha um grupo que falava intervenção militar, golpe militar, não tinha esses grupos? Toda a manifestação estava lá falando isso. Então, isso daí já seria crime de tentar derrubar o Estado de Direito. É ou não é? O cara escreveu uma faixa. É mais explícito do que o que o pessoal fez aqui. Se a moda pega, amanhã você não pode falar nada. Você vai ser preso por causa das coisas que você escreve numa faixa, fala no carro de som. Ela tá alertando, né? Cara, complicado, viu? E tá alertando a turma da esquerda. E ele não é o único. Você vê, né? Ele tem razão. Tratar como um criminoso quem invade primeiro não, né? Quem toca o terror prédio público é reacionário. A esquerda sempre fez isso e o fez com razão. Um perfil ali colocou a fala do Temer, né? Que diz que, cara, invadiram o prédio no Rio de Janeiro, mas vocês lembram que no meu governo, quando cuidávamos da reforma da Previdência,
as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram e queimaram carros. Eu fui parar pra ver até os comentários do Rui Costa, do Ruizão. Culpeiro Ruizão, ele fez uma analogia, eu vou fazer ela bem mais leve. Por exemplo, eu acho que é crime se você estiver dirigindo e propositalmente, você pensa que tá dirigindo numa estrada assim, na beira de uma montanha. De propósito, você pega seu carro e joga pro cara cair, né? Você usa o seu carro pra você empurrar o cara ribanceira abaixo. Eu acho que isso não pode. Mas veja só. Imagine que você estava dirigindo, antes de subir a montanha, o cara te deu uma fechada, sem querer ou de propósito, tu acabou com teu carro indo pro acostamento e teu pneu furou. Aí tu foi trocar o pneu, né? Nessa que tu tava trocando o pneu, tu ficou com a raiva, tu falou, rapaz, quando eu trocar meu pneu, eu vou correr mais rápido que Rubinho Barrichello. Vou pegar ele na curva, na maldade eu vou empurrar ele pra fora da pista. E aí tu vai trocando o pneu, aí o cara aí tu começa a acelerar, vai atrás do cara, tu fala assim, eu vou pegar ele e vou derrubar. Então tu pensou, sabe, tu fez toda a maldade na tua cabeça, tu dirigiu pra tu alcançar o cara, mas quando tu tava vendo o carro dele assim, que tu falou, cara, agora se tu quisesse, tu conseguia, tu desistiu, e aí? Isso é crime? Tu pode ser multado por ter ultrapassado o limite de velocidade, etc, tudo mais, né, direção perigosa. Mas, tu jogou o cara pra fora da montanha? O exemplo que o Rui dá é o cara com a ferramenta. Fala, cara, tu ficou puto com alguém. Tu fala assim, eu vou tirar esse cara de circulação. Tu bota o negócio na cintura, cheio de bala, tu entra na cara do cara, faz foguete. Tu fez? Não. Então não teve tentativa. É o exemplo que ele dá. Aí diz, tu pode ser fichado por estar com a ferramenta ilegal. Tu pode ser fichado por invadir a casa de uma pessoa sem permissão. Agora, por tentar fazer o cara, né, desaparecer, não, tu não fez nada, tu não tomou iniciativa. Ele tá comentando, cara, tá se tomando um caminho complicado. Isso, no final do dia, vai se virar contra todo mundo que for algo, né, for uma presença indesejável ao sistema, né, chame do que quiser. Mas não são, né, na unanimidade. Grande parte aí da esquerda, pra minha esquerda lulista, tá assim, um dedinho cruzado, contando os dias pra você saber o quê. Aí, sobre essa questão, né? Pô, a esquerda no passado entendia alguns problemas e se posicionava de forma contrária, mas a esquerda mudou. Anteontem, aí depois eu te mostrar a matéria de ontem, anteontem, Bela Megali diz: o novo foco de irritação de Janja com os militares. Isso anteontem. E o episódio envolvendo o coronel da reserva, Anderson Freire Barbosa, se tornou novo foco de irritação da Janja. Esse coronel, ele publicou num grupo de WhatsApp privado, uma mensagem dizendo que as eleições foram, né, cheias de maracutaia. Ainda chamou Lula de ladrão e contestou o inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. A Janja ficou revoltada anteontem. Aí o que é que teve ontem? Para deixar a Janja calma, a AGU vai processar a coronel da escola, né, que ofendeu o Lula. Quem? O coronel Anderson Freire Barbosa. Pronto, agora a gente já pode dormir feliz. Esse é o Brasil da esquerda. Esse é o Brasil do PT. Difícil, viu? Sério mesmo, velho. É inacreditável. Deixa eu ver só um negócio aqui, rapidinho. Enfim. Muito se falou sobre o Marcel Van Hatten, mas ele não está sozinho. Cabo Gilberto também foi indiciado pela Polícia Federal. Fiz o quê? Cumpri meu dever, fiz denúncias na tribuna da Câmara, os deputados, na tribuna da Câmara, sobre a conduta do delegado, né, da PF, que está à frente de vários inquéritos contra brasileiros. Os ditadores não irão nos calar. Lutaremos pela liberdade do nosso país. Esta é mais uma prova do estado de exceção que se instaurou no Brasil. Aí o Lira reagiu, né? Esses ocorridos. Lira reage, orienta deputados a não depor a PF por discursos feitos. Enfim, o Lira, ele reagiu, enfim, em reunião com líderes
Lira orientou os colegas a não deporem quando forem chamados à PF para falar sobre os episódios e garantiu que defenderia a prerrogativa de imunidade parlamentar na próxima fala no plenário. Como mostrou a coluna, 2 deputados da oposição foram indiciados, o Marcel Van Hatten e o cabo Gilberto Silva. De acordo com interlocutores, Lira demonstrou irritação e reforçou que os discursos deveriam ser blindados de qualquer investigação do tipo, uma vez que os parlamentares possuem imunidade para discursar, principalmente quando fazem na tribuna da Câmara. Lira ainda deve usar como base do discurso um parecer da Procuradoria Parlamentar da Câmara, que se posicionou de maneira contrária ao inquérito. É imperativo que o Supremo, em sua função de guardião da Constituição, coíba a instauração de inquéritos ou procedimentos que busquem apurar o conteúdo das manifestações parlamentares, preservando assim o direito constitucional à inviolabilidade e ao livre exercício do mandato popular. Fernando Filho comenta: a imunidade parlamentar foi feita não para proteger este ou aquele deputado, o senador, mas os eleitores que eles representam, para que o parlamentar possa denunciar e criticar o que julgar necessário, sem medo. Um parlamento com medo não fará uma grande democracia. E aí, olha que curioso, relembrar e viver. Gleisi Hoffmann também atacou a Polícia Federal, mas não teve inquérito. Não teve inquérito. A PF já foi alvo de acusações de Gleisi e não abriu inquérito. Antes das críticas e acusações que recebeu este ano de deputados da oposição, a Polícia Federal foi alvo de um duro discurso da Gleisi, isso em 2017. Nenhum inquérito foi aberto. A então senadora usou o plenário para atacar a forma de atuar da Polícia Federal durante o governo Michel Temer, afirmando que a corporação atuava fora da lei, causava problemas seríssimos, pessoas desistindo de viver e fazia operaçãozinha para aparecer na televisão. Mas não pegou nada, porque é do PT. Aí pode fazer tudo. Esse é o Brasil, 2 pesos e 2 medidas. E vamos lá, corri e vai dar tempo. Gente, ainda ligado a tudo que nós comentamos, a Folha de São Paulo ontem publicou esta nota. Campanha quer lotar e-mail de Lira e pressioná-lo a arquivar a anistia a 8 de janeiro. Isso já chamou minha atenção, porque quantas campanhas não aparecem diariamente? Por que esta campanha chamou a atenção da Folha de São Paulo? Por que virou notícia? Por que virou notícia? Tanta coisa para ser noticiado, porque logo esta. Uma campanha lançada nesta terça que lotou o e-mail do Lira. Beleza. Aí vai vendo. Apoiadores podem usar o site da iniciativa sem anistia para golpista, para preencher seus dados, enviar automaticamente uma mensagem para o Lira, cobrando a decisão certa pelo bem do Brasil e suas instituições. A ideia, olha o timing, usar as revelações da Polícia Federal sobre o plano de golpe para fazer o Lira contrariar o bolsonarismo e enterrar a proposta de perdão. Aí a parte boa é agora. Na hora que eu li, eu falei, nossa senhora! A iniciativa contra a impunidade é coordenada por organizações ativistas como... O primeiro nome, normalmente, é igual rótulo de comida. É o ingrediente mais importante, que é que tem maior concentração. Nossas. Depois, quem tem talvez a mais importância, o Washington Brasil Office. Não é em ordem alfabética. Essa ordem aqui é proposital. E depois tem outras, PNPE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, Coalizão Brasil por Memória, Verdade e Justiça e Reparação da Democracia. Mas vamos lá. Começando pelo vermelho. O Washington Brasil Office. Aquele grupo que trabalha para estreitar as relações entre Brasil e o Partido Democrata nos Estados Unidos, O famoso globalismo. Não é a primeira vez que o Washington Brasil atua contra a direita. Não é a primeira ação internacional contra a turma da direita. Não é a primeira. Está longe de ser a primeira. O Washington Brasil Office participou de todo aquele processo em 2022, para trazer o apoio internacional, para defender a democracia. E o Nossas, Quando eu vi isso, um site, uma campanha, o Nossas, eu falei, rapaz, isso já foi até dossiê no passado. Fui pesquisar, vou trazer os prints da época.
E veja só, né? Com o que a gente lida todo santo dia. Aí você vê quais são as acusações, estão no relatório, né? É uma ação coordenada. Vamos ver um pouquinho desta ação aqui. Isso daqui foi de mais ou menos, esse período aqui, mais ou menos entre dia 10 e dia 15 de novembro de 2020. Até o mês é o mesmo. Até o mês é o mesmo. Curioso. Até o período. 4 anos atrás. Exatamente 4 anos atrás. Um perfil, que eu acho que nem existe mais, chamado Anões Acordados, comenta aqui. O site Nossas tem as mesmas linhas de código-fonte do site Bloqueia PagSeguro, que foi desenvolvido pelo Sleep Giant para atracar o Olavo de Carvalho. Vocês lembram dessa campanha? O Olavo de Carvalho ser proibido de receber pelo PagSeguro? Complicado na época, né? Uma das integrantes da ONG Nossas, Alessandra Orofino, é diretora do Greg News. Interessante, não? Aí, na época, circulou na rede social, né, o código, você comparava os códigos-fontes, você via assim, as similaridades, como eles foram construídos. E quando você olhava para a questão da estética do site, você via, né, por exemplo, aqui, ó, uma letra com uns negocinhos meio vermelho atrás e meio em 3D, tipo essa letra aqui também, sabe? As fontes utilizadas, aqui embaixo é o site Nossas e aqui era o site Bloqueia PagSeguro. Ao você pressionar, né? Tipo o que tá agora, você pressionar o Lira, você clica lá no botão e já chega o e-mail bonitinho. Aí a gente fazia um comparativo, né? Mas, nossa, como era similar, né? Nossa, que viagem. Quando você olhava lá no site, dentro do Nossas, tem um grupo lá que trabalha com essa parte de criação de sites, que era o Bond, né? O Bond é a ferramenta criada pelo Nossas para ativistas. Nele você cria sites de impacto para mobilizar pessoas e movimentar a sua causa. O que é que eles estão fazendo agora? Não é movimentar a causa? Qual é a causa? Sem anistia. Isso tudo sem precisar sacar nadinha de programação. Você já sabe onde quer chegar, cola aí, pode entrar. O bonde te leva lá. O Nossas é uma rede de ativismo que organiza pessoas, desenvolve metodologia e tecnologias de mobilização. Somos independentes e apartidários. Será? Será mesmo? Então esse aqui é o site do Nossas, você vê aqui, né? O bonde, feito para causar, feito com bonde. Feito para causar, feito com bonde. E aqui era o site do Bloqueia PagSeguro. O site contra o Olavo de Carvalho. Aí, na época, se comentava sobre servidores que eles estavam hospedados, inclusive o site nosso e tudo mais. Você via aqui os servidor da Amazon, né? Todos os sites, o site do Bloqueia PagSeguro, o site do Nossas e o site do Greg News, né? Do Gregório do Vivier, todos hospedados no mesmo servidor. O pessoal comentou isso na época. O bonde não dorme no ponto, o bonde tá na área, né? Isso aqui é tudo print que a gente comentou na época. Tire sua causa do lugar. Quer levantar recursos para sua organização, criar uma petição, pressionar um tomador de decisão, enchendo a sua caixa de e-mail? É isso que eles querem fazer com o Lira, né? 4 anos atrás. 4 anos atrás isso aconteceu no Brasil. Mas enfim, planos, tudo mais. Aí veja. O que será que estava rolando, né? Estou com uma gigante impressão que coisa boa não era. Essa Ana Érica Duncan é uma das sócias aí das proprietárias do Nossas. Aí aqui é uma postagem de 2019. Tem uma ideia de mudança política, não sabe como colocar em prática. O Nossas, laboratório de ativismo, está lançando hoje o programa mobilizador da rede Nossa Cidade e tudo mais. Aí quando você olhava lá no CNPJ, né, você vê a Alessandra Orofino e a Ana Henrica Dantas Maia Duncan. 28 de agosto de 2020. Quem é que estava com a Alessandra Orofino, da Nossas? Quem? Felipe Neto. E quem mais? Daniele Franco, atual ministra do Lula. Vocês lembram desse vídeo aqui? Vocês lembram que em 2020 o New York Times fez um vídeo que chocou o mundo, mostrando como Trump era o pior presidente de todos? E aí Felipe Neto fez um vídeo rebatendo, falando, não, Trump não é o pior de todos. O pior é Bolsonaro. Trump não é o pior é Bolsonaro e eu vou te contar por quê. E ele vai lá e explica isso. Você lembra que isso aconteceu? Enfim. Jabuti não sobe em árvore.
Né? Como é que as notas chegam na imprensa? Quem foi que ajudou Felipe Neto a chegar nas páginas do The New York Times? Alessandro Rufino. Felipe Neto, inclusive, agradeceu a Alessandra Rufino. Felipe Neto não era um cara da política. Ele foi feito para ele chegar onde está. Começou com a ida dele no Roda Viva em 2020 para falar que o WhatsApp tinha que sofrer algum tipo de regulamentação. Vocês vão lembrar disso. Não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro. O vídeo do Felipe Neto ganhou apoios de peso na época, como nosso querido Pedro Abramavai. Na época, era diretor da Open Society Foundation para América Latina e Caribe. Agora ele subiu de nível, é vice-presidente mundial da ONG dos Soros. E na época, o então chefe da coisa toda, que era o Patrick Gaspardi, que era o presidente da Open Society, publicou o vídeo do Felipe Neto. Falando, Trump não apoia não, é Bolsonaro. São essas pessoas que apoiam não ter anistia. São essas pessoas que apoiam pressionar o Lira contra qualquer tipo de perdão. Aí tá ali, né? Alessandro Rufino, Nossas, Porta dos Fundos, a Greg News, né? Você vê, pô, realmente faz sentido. Colunista na Folha. Pierre Omidyar, que financia também várias ONGs. Enfim, né? O Nossas criou um laboratório para projetos que preenche e tudo mais. Né? O Pierre Omidyar financiava o Nossas. Essa ONG foi financiada pelo Pierre Omidyar, o bilionário por trás do eBay. Ele também é o principal financiador do Intercept. Aí quando você olhava o Nossa, totalmente apartidário, sem lado político, né? Seguia o Open Society, Pacto pela Democracia, Anistia Internacional. Os membros do Pacto pela Democracia, você vai ver, né? Renova BR, RAPS, IDDD, do Augusto de Arruda Botelho, Sou da Paz, Instituto Igarapé da Luna Zabó, Transparência Internacional. De quem é mesmo amigo da turma Transparência Internacional? Não vou falar pra não ficar chato, né? É porque eu pego no pé. Eu pego no pé. Não vou falar dele hoje. Já. Alana, Agenda 2030. E essas pessoas estão aí atuando contra a anistia da turma do 8 de janeiro. De coração. Aí a Polícia Federal comentando, né, sobre uma ação coordenada das pessoas da direita. Vocês já viram alguma ação na direita coordenada que chegue no chulé, assim, no cheirinho do chulé do pé, do que a turma da esquerda faz? Orgânico, né? Ganha apoio na imprensa, ganha apoio internacional, as instituições, ONGs, organismos da sociedade civil da esquerda sempre tem financiamento. É um negócio incrível. E a da direita tem o quê? Eu fico me perguntando, cara, o que é essas ONGs da direita? O que eles têm a oferecer? Pra falar, não, é do mal, é do bem, etc, tudo mais. Mas o mal mesmo, né, que tem que ser combatido é a direita. Essa aí é problema. A turma da esquerda não. A turma da esquerda é do amor, não faz nada de errado. Olhem o que está diante de nós. Veja um ponto aqui que eu já falei para vocês, que é o seguinte, ó. Eu acho que todo mundo de direita vai concordar em vários pontos. Principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. E por muito tempo, a direita investiu muita energia em algumas pautas, em alguns assuntos, que para a direita esses assuntos são prioritários. Na minha visão, na minha humilde visão, eu não sou o dono da razão, alguns assuntos que a direita se debruça, eu acho que eles não têm chance de prosperar com a composição do legislativo atualmente. Não tem nenhuma condição de prosperar. Mas tem alguns outros assuntos que não necessariamente têm a ver com liberdade de expressão e tudo mais, que têm chance de prosperar e que eu acho que mesmo que eles não tenham relação, eles podem ajudar a luta pela liberdade. Vamos falar mais uma vez do projeto de lei contra as ONGs
do Felipe Barros. Quantas e quantas vezes não vemos ONGs, sabe, pessoas, ativistas, que sempre recebem apoio de ONGs internacionais, às vezes, sei lá, organizações ligadas a governos, tipo a USAID, né, o USAID, que injetam dinheiro e esses grupos atuam no Brasil contra a liberdade de expressão. Quantas vezes não vemos isso? Eu acho que está acontecendo agora é mais ou menos assim, né? Complicado. Sempre contra os interesses. A lei contra as ONGs, ela não vai restaurar a liberdade de expressão no Brasil. Mas você vê que talvez ela possa ajudar a enfraquecer um dos pilares que sustenta quem não gosta da liberdade de expressão. Vai enfraquecer essa turma que não é favorável à anistia. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem que olhar assim a coisa um pouco mais ampla. Às vezes não é o óbvio que vai resolver o que todo mundo espera. Fala assim, cara, esse caminho aí ele realmente resolveria, mas tem chance desse caminho prosperar no momento? Possivelmente não. Então talvez vai por aqui, ó. Resolve isso, resolve isso, resolve isso. Que você acaba por fortalecer a liberdade de forma indireta. Sem falar diretamente de liberdade de expressão, você está fortalecendo a liberdade de expressão. Sem falar diretamente da anistia aos presos do 8 de janeiro, você está fortalecendo a luta pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Não é a primeira vez que a gente comenta sobre algo assim. Eu peguei... 4 anos atrás aconteceu a mesma coisa. Só peguei o mesmo grupo, a mesma forma de atuar. Vou mandar 2 videozinhos curtos do Ruizão lá no Telegram. Quem quiser ver, mostrar para um amigo de esquerda que tá perdido aí no ressentimento, na amargura. E se é o meu trabalho quiser ajudar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um pay de inscrição e tem um Atlas Brasileiro, onde seguimos registrando tudo que está acontecendo no Brasil. Fico por aqui, deixa aquele grande beijo e abraço e nos vemos amanhã. Fui!